Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Vozes da Talassemia e essa edição ela é muito importante para toda a comunidade de pessoas que convivem com a talassemia no nosso país e no mundo também, porque nós temos um convidado muitíssimo especial, uma pessoa que é membro do nosso comitê médico-científico, que tem um amor pela causa e também pela Abrasta, que é o Dr. Wanderson Rocha. Depois ele vai se apresentar um pouquinho. Eu não coloquei tudo que o Dr. Wanderson faz na vida dele, porque ia ficar um currículo muito grande, mas depois ele pode falar um pouquinho. E aqui com a minha querida amiga, a Janaína. Olá, pessoal. Sou Janaína Rosenburg e sou sua co-host nesse episódio. Dr. Wanderson, se você quiser falar um pouco sobre você, se apresentar para o nosso pessoal. Pois bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Wanderson Rocha, eu sou médico, hematologista. Vocês vão notar um sotaque mineiro, que eu não perdi. Eu fiquei fora do Brasil durante 21 anos, né? Eu fiz a minha formação em Minas e fui para a França, onde fui fazer uma especialidade em transplante de medula óssea. Eu fui ser residente estrangeiro em Paris. Posteriormente, fiquei como médico francês, fiz mestrado, doutorado e minha especialidade era transplante de medula óssea naquela época, principalmente transplante de sangue de cordão umbilical, onde eu trabalhei no Hospital São Luís com a pioneira do transplante de medula óssea na Europa, a professora Eliane Gluckman, com quem até hoje eu trabalho, né? Apesar dos 88 anos dela, ela está muito ativa. E posteriormente, então, eu fui convidado, né, para vir ao Brasil, onde eu ajudei a montar a unidade de transplante do Hospital Sírio-Libanês e também do Instituto da Criança da USP. E nesse meio tempo eu voltei para a Europa, onde eu fui, no período que eu fui ser professor titular de hematologia na Universidade de Oxford. E esse ano estamos celebrando 10 anos, né, que eu voltei. E com isso, 1.000 transplantes realizados Olha, lá no Hospital das Clínicas. Então, todos estão convidados aí, dia 31 de março. A gente vai celebrar esses 1.000 transplantes e muito legal. 10 anos que eu estou aqui no Brasil. Que né? bacana. E minha causa, né, hematologia, a oncohematologia, o transplante de medula óssea, e eu sou um grande batalhador pela qualidade de vida dos pacientes, né, que são submetidos a esse tipo de tratamento. Muito bem, Dr. Wanderson. Então nós somos dois mineiros, né? Aqui hoje nessa bancada. E faz tempo que a gente queria fazer essa edição com o Dr. Wanderson, mas a gente sabe da agenda do senhor que é muito complicada, mas para gente que convive com a talassemia, né, principalmente a talassemia major, é muito importante dar luz a esse tema, né? Porque as pessoas elas nos procuram querendo saber. E aí nada melhor do que trazer você para esse podcast para poder falar um pouco, Sim. né, e desmistificar muita coisa sobre o Exato. transplante. E aí nós vamos adentrar aqui já nessa área, né? E para começar com o básico, né, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que o transplante, né, de medula óssea e como que ele pode atuar na talassemia. Pois bem, então o que é o transplante de medula óssea? Eu falo muito para os pacientes, todo mundo acha que o transplante é uma cirurgia. Então, não é uma cirurgia, para começar, né? Onde que é medula óssea? Medula óssea é diferente da medula espinhal. Então, são dois tipos de medula quando a gente fala. A medula óssea são células, não é um órgão, é um tecido e essas células estão presentes dentro de todos os ossos, né? Esse tecido produz as células do sangue, né? Que são as células tronco, que a gente chama hematopoética, hematos vem de sangue, né? Então essas células na medula óssea, ali no osso, dentro do osso, eu costumo falar para os pacientes, olha, quando você vai no açougue, tá tudo vermelhinho quando você corta um osso, né? Ali é a medula óssea, Sim. tá? E a medula espinhal é completamente diferente. A medula espinhal é a ligação, né, do cérebro, né, com os nervos, então não tem nada a ver com a medula óssea. Então, num transplante de medula óssea, não se toca na medula espinhal, tá? Sim. É diferente. Certo. E essas células da medula óssea, elas estão produzindo normalmente, né, diariamente as células do sangue.
as hemácias, que transportam hemoglobina, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, né? Então, quando a gente faz um transplante de medula óssea, a gente está querendo, né, duas coisas. Existe um transplante autólogo, né, no qual você tem que dar muita quimioterapia para destruir as células do câncer e você devolve essas células do paciente, por isso chama autólogo, que é do próprio paciente. Porém, quando as células-tronco estão doentes, a gente tem que substituir essas células-tronco por células do doador. Por isso que é outro tipo de transplante chamado transplante de medula óssea alogeneico, que é diferente do autólogo. Por quê? O alogeneico a gente precisa de um doador. E esse doador, né, o ideal seria um doador completamente compatível. Né? Então, existem esses dois tipos de transplante. Atualmente, de alguns anos para cá, a gente consegue fazer transplantes também incompatíveis, tá? Com novas técnicas, né, que é o chamado transplante haploidêntico, que é metade compatível. Ah, tá. E além disso, existe outro tipo de doador, que é o doador chamado não aparentado, que são aquelas pessoas que são voluntários para doar células da medula óssea, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E elas estão registradas no chamado REDOME, que é o Registro Nacional de Nacional, né? Doadores no Brasil, que é o terceiro maior do mundo, onde você vai identificar um doador que seja compatível com você para ser Em transplantado. qualquer percentual. Ou 100% também. Geralmente, né, nas doenças chamadas as doenças não malignas, a gente sempre quer um doador, Alto, o né? ideal 100%. Entendi. Tá? E ele hoje o TMO é considerado hoje um tratamento para curar a talassemia? Em quais situações que ele pode ser indicado para uma pessoa com a Pois bem, doença? então o transplante de medula óssea é um tratamento curativo, né? Para a talassemia major. É claro que os pacientes que têm uma talassemia mínor e intermédia, Intermédia, eu sou grave, por exemplo, eu faço transfusão. Pois é, então aí é o que a gente chama de talassemia dependente de transfusão. Sim, exato. Atualmente essa nomenclatura ela separou um pouco, então porque, né, você pode ter uma intermédia sem ter muita necessidade de Exato. transfusão, Sim. mas a partir do momento que você precisa de transfusão, você já é indicado fazer um transplante. Certo. Então, quais são as indicações? Uma talassemia major, em que você tem que ser transfundido a cada 3 semanas, ou uma como no meu intermédia caso. A mesma dependente caso. de transfusão, que você não consegue sobreviver sem uma transfusão. Aí, a regularidade dessa transfusão depende muito, né? Por exemplo, vocês, eu não sei de cada quanto tempo vocês são transfundidos. Eu acho cada que a gente 3 está semanas, 3 por exemplo. semanas. 3 semanas, é. Então, é considerado uma talassemia dependente de transfusão, transfusão. independente se é intermédio ou se é major. Né? E aí, doutor Wanderson, o senhor colocou aí os vários tipos de doadores de transplante, né? Fica uma dúvida muito grande dentro da comunidade de talassemia, qual o doador ideal, né? É o 100% compatível, o não aparentado valeria a pena, né? Ou tem mais risco? Eu queria que o senhor focasse um pouquinho nisso para esclarecer, porque é uma dúvida até minha mesmo, né? De qual que seria o doador ideal, né? O que vai realmente ter um benefício quase que 100%, mesmo sabendo dos riscos, né? Inclusive, se puder também falar um pouco sobre qual é a possibilidade de quando não tem um aparentado. Então, tá certo. Então, vamos lá. Primeiro, né, o doador ideal é um que seja completamente compatível Certo. dentro da família. Tá certo? Ok, aparentado, então. Aparentado, que é dentro da família, um irmão. A gente sabe que a Certo. talassemia é uma doença genética e que muitas Dificulta. vezes isso dificulta ter um irmão completamente compatível sem a doença. Né? Se ele Um for traço minor, ele pode? pode. Um traço talassêmico não tem problema Sim. doar. Né? Legal. E sendo uma talassemia minor, que vai viver normalmente sem necessidade de transfusão, também pode ser um doador. É isso? Então, o que eu falo geralmente para as famílias, né, quando se tem um diagnóstico de talassemia de uma criança, existem algumas possibilidades. Né?
A primeira possibilidade é, se tiver irmãos, pesquisar o doador entre os irmãos. Não tendo doador, e se a mãe é relativamente jovem, abaixo de 35, 30 anos, a gente pode orientar a mãe a engravidar novamente com o que Sim. a gente chama de seleção de embrião, que Uhum. seja completamente compatível e que não tenha doença. Tá certo? E isso é possível. Isso é possível, eu já fiz possível. transplantes. O primeiro transplante na América Latina foi feito nessa situação por mim, né? Isso em 2011, 2012, né? Inclusive a paciente chama Maria Vitória, a doadora que foi gerada dessa forma chama Maria Clara, e até hoje a mãe, que é a Gênese, ela é uma batalhadora para essas situações, né? Mas depende muito da idade da mãe. Eu tenho, por exemplo, um casal cuja filha tem talassemia grave, né, talassemia dependente de transfusão, que tentaram inúmeras vezes ela engravidar, né? A gente sabe que uma idade geralmente superior a 35 anos da mãe já Já não tem é uma tão dificuldade. fácil. Sim. Então ela foi estimulada várias vezes, infelizmente até É. hoje Não não conseguiu. conseguiu e desistiu, né? Porque quanto mais a mãe fica um pouco mais idosa, não estou falando que uma mãe de Sim. 35 anos é idosa, mas É mais difícil, é uma sim. idade em que Que fica mais influencia, difícil, Sim. que influencia. A minha mãe foi indicada quando eu era novinha, recebi o meu diagnóstico, ela foi indicada a engravidar Ah, é. pra ver, só que Só que, era tipo 30% de não dar certo o certo, de ter transplante. outro filho com a mesma doença, né? Ela diz que era muito arriscado o próprio transplante naquela época. Aham, Isso tem 35 anos. aham, isso melhorou muito já. Então ela falou que ela preferiu não Aham. bancar essa, Pois sabe? é, mas nessa situação, a melhor situação é geralmente crianças, né, serem transplantadas com uma talassemia abaixo de 10 anos, Sim, abaixo de 15 anos de idade. Então, quanto É. mais jovem sim. se faz o transplante, melhor são os resultados. Era até Tá uma certo? pergunta que a gente tem. Nem que era todas a são próxima. candidatas ao transplante. Quais os critérios médicos são avaliados para indicar ou não o procedimento? Pois é, Se eu os puder falar. estudos mostram, né, que a gente consegue classificar a gravidade, né, da, do paciente em relação ao transplante. Então, a gente sabe que aqueles pacientes que são muito transfundidos, que não são quelados, né, que não têm doenças infecciosas e que o nível de ferritina é baixo, o nível de fibrose é baixo, esses são os pacientes Elegíveis. ideais, né? Fibrose aonde? No Fibrose na cardíaco? medula, Ah, fibrose cardíaca, geral. e Hepática. também Por causa hepática que do pode dar ferro. por causa Tá, do ferro, ok. né? Então, o que a gente sugere é por isso que quanto mais jovem for, melhores são os resultados, Sim. né? E nessa situação aí tem que se encontrar um doador. Então, geralmente, né, até 15 anos de idade, a gente sabe que os resultados são muito bons, né? Porém, sempre em medicina, né, que eu falo, você toma uma aspirina, você pode sangrar. O transplante Sim. é um procedimento de risco, né? De risco de quê? De risco de morrer do transplante. Sim. Isso tem que estar muito bem, né? Desenvolver doença, enxerto hospedeiro. A fazer, Isso né, era ter o até o problema próximo. da rejeição, né? E é claro que pode ter óbito do transplante, né? Então, os pais têm que estar bem cientes desse risco. Porém, né, atualmente a gente tem risco, tem uma sobrevida cura em torno de 90 a 95%, Muito bom. tá? Perfeito. Quando se tem um Melhorou doador. muito, Melhorou né? muito, né? Ainda bem. Então, por exemplo, esse primeiro transplante que a gente fez era de um embrião selecionado e foi feito com sangue de cordão umbilical, né? Que a gente sabe que o sangue de cordão umbilical é muito imaturo e os resultados são melhores, né? Certo. Sim. Inclusive, eu fiz vários trabalhos na Europa, junto com o professor Franco Locatelli na Itália, sobre, né, o transplante de sangue de cordão, tanto na talassemia quanto na anemia falciforme, né? Porque a gente tem mais ou menos Uma a sinergia. sinergia, né, É. das hemoglobinopatias, que são doenças genéticas, né, que vão diminuir a hemoglobina e as crianças com ambas as doenças precisam de muita transfusão. É. E dentro desse universo, Dr. Wanderson, porque a gente estipula, foi falado aí de uma idade, né? Até 15 anos.
E a gente Isso é vê, mais ou menos. Em medicina a gente coloca uma idade, mas você pode ter um de 10 que não seja tão bem e um de 20 que já esteja melhor. Então exato, tem que ter uma avaliação médica, não só pela idade, mas pelas condições Todo, como você físicas, né? disse, né? clínica, né? Clínicas dele, Clínica, né? né? Então, Ferritina, ferro, fibrose, coração, pulmão. Então tem vários Mas na critérios. literatura, infecções, né? qual é a idade máxima de transplante que o senhor já ouviu Não, falar? na literatura existem adultos com talassemia sendo transplantados, né? Sim. Isso grupo, E né, da com Itália, sucesso com ou... sucesso, porém não chega a 90, 95%. Então passa por também uma opção, né, do próprio paciente adulto a Não. submeter a um procedimento de risco. Isso quer dizer o quê? Em termos de cura, a gente pode calcular em torno de 60, 70%, que não é 90, Certo. 95%, como se fosse em criança. Mas e aí, esses 40% restantes é óbito? É óbito. É óbito. É óbito. É bem alto, né? É alto. Bem. Por isso que, né, quanto mais jovem, Melhor. melhor. Nessas condições também não estão tão agravadas, né? Sem A gente dúvida, sabe que não vai recebeu piorando tanta um pouco. transfusão, Transfusão. Tem né? menos Então, acúmulo de E, ferro. isso. e isso é importante para você que está nos assistindo, né? Quando a gente fala da adesão ao tratamento, né? Porque não é para ter somente uma qualidade de vida, mas é para poder também estar elegível, né? Para um Sim. transplante, né? Ou até mesmo para outras tecnologias que a gente vê. Então, a quelação é muito importante, né? Para poder evitar riscos e também estar numa condição melhor para um possível transplante. E aí a gente quer falar um pouquinho, Dr. Wanderson, desses riscos, né? Porque assim, tem acho que 2 anos que eu visitei uma colega com talassemia lá em Curitiba, ela acabou falecendo por conta do transplante, né? Desenvolveu a doença do enxerto hospedeiro e a gente sempre hoje tem falado mais da possibilidade do transplante como uma terapia curativa, né? Mas é importante também falar e salientar dos riscos e de sempre consultar o nosso comitê médico científico através do senhor, que é acessível, né? Abraça acesso o senhor com facilidade, de ter essa segunda opinião, né? Porque nós estamos falando de uma pessoa, como o senhor, que é expert no assunto. E existe muitas aventuras, né, em se tratando de transplante de uma doença que ainda é difícil. Sim. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também, para que a gente tratasse isso com uma realidade real, Seriedade, né? né? Também. Claro, claro. Bom, então assim, o que eu comecei a falar é que o transplante não é uma cirurgia, né? É uma infusão de células do doador, onde você, no transplante, tem que destruir as células do paciente. E para destruir as células do paciente, você tem que dar o quê? Quimioterapia. Então você dá uma quimioterapia muito forte para destruir completamente todas as células da medula óssea do paciente. Porque o que você quer é substituir essas células por células saudáveis, né? Células dos doadores. Né? Então, esse período, né, que é o período da quimioterapia antes da infusão das células, é chamado de condicionamento. Tá certo? Então, condicionar a medula a receber novas células. Né? E é através de uma quimioterapia. Então, você dá uma quimioterapia muito forte, chamada mieloablativa, para acabar destruir mesmo. as células da medula para que ela possa receber as novas células. Esse período aí, em torno de 15 a 20 dias após a infusão das células, e essas células são infundidas através de um catéter, como se fosse uma transfusão, tá? Elas são retiradas do doador, Ah, é? de preferência da medula óssea do doador, através de uma cirurgia, você coleta essas células da crista ilíaca, da bacia, né? Você coloca numa bolsa de sangue e você injeta como se fosse uma transfusão, né? Então esse é o transplante, né? Então não é cirúrgico. Não é cirúrgico. Esse é o transplante. Você infunde essas células. O problema é que esse período entre o dia da infusão, que é o chamado de dia 0, até o dia 20, 15, 20, esse paciente vai estar em aplasia de medula. Então, não vai estar produzindo células nenhuma da medula óssea. O que isso significa? Transfusão de sangue, transfusão de plaqueta e risco de infecções.
que é quando a grande maioria dos pacientes vai receber os antibióticos quando tem febre para tratar as infecções. Esse período é um período difícil. Por quê? Porque a quimioterapia, ela destrói, né, as células da medula óssea, mas destrói também as células da boca até o ânus, né, que é o chamado de mucosite, Mucosite. né? Quanto tempo dura isso, doutor Wander? Essa mucosite geralmente dura 10 dias e ela Nossa. começa a melhorar quando as células começam a pegar. Então, o paciente tem que colocar uma sonda, né, para alimentar. Se não tolera a sonda, a gente faz a alimentação pela veia, Isso é em né? todas as vezes A acontece? grande maioria das vezes esse tratamento mieloablativo, né? Certo. E aí, esse período é um período em que o paciente vai estar vivendo todas as complicações da quimioterapia, né? O É o cabelo período cai, mais tenso. é um período tenso, né? Cai os cabelos, né? Tem a mucosite, febre, transfusões, tem que estar numa unidade de transplante especializada, com poucos acompanhantes. Geralmente é só autorizado um acompanhante. Ninguém gripado pode entrar, tem que Sim. lavar as mãos. A unidade tem que ser ar filtrado, água filtrada, né? Então tem todo um cuidado. Uma vez que a medula começa a pegar, o que que é pega da medula? É a festa que a gente faz, né, para mostrar que as células do doador estão chegando, tá certo? Então, a gente celebra essa data. Porém, junto disso, existe o risco da doença do enxerto contra o hospedeiro. O que que é isso? A doença do enxerto contra o hospedeiro é o ataque das células do doador contra as células do paciente. Então, as células da pele, do intestino e do fígado. É chamado de doença do enxerto contra o hospedeiro aguda, se ocorre dentro dos 100 primeiros dias, tá certo? Se Certo. ocorre depois dos 100 dias, é chamado crônica, né? E aí, a crônica quer dizer que a pessoa vai conviver com essa condição. Pode conviver, mas pode desaparecer e não pode, não precisa ter E a nada. aguda, Aguda também. Então, se tem um grau muito grave da aguda, né, o grau 4 que a gente fala, o que que é um grau 4? Como que essa doença se manifesta? Através de, na pele, um vermelhidão, né, que pode chegar até bolhas, como queimado, né, pode ser uma diarreia, tem muita diarreia com dor e sangue, né, nas fezes, e no fígado pode ser só uma alteração das enzimas do fígado, como uma icterícia. O grau 4 é o grau muito grave e, né, muitos morrem deste grau de, Elevado. de GVHD. mas sobrevivendo, ele cronifica ou ele. Necessariamente não, ele pode Aham, cronificar, mas pode desaparecer, né? certo. Atualmente a gente raramente vê esse tipo 4, tá? Então a gente tem atualmente medicamentos imunossupressores para poder acalmar as Suprimir, né? células do doador, né, para não atacar. Mas quanto mais jovem, menor a incidência dessa doença. Então, por isso, mais uma vez, que a gente tenta fazer em crianças para poder não ter essa doença do enxerto contra o hospedeiro. Sim. No caso das leucemias, é importante ter um pouquinho, né? Porque essa doença a gente sabe que combate as células do câncer. Porém, na talassemia a gente não precisa dessa Certo. doença, né? Porque não vai alterar, vai prejudicar. A qualidade Então, de vida, a né? qualidade de vida. Pós. Então, a gente tenta, né, usar imunossupressores para evitar essa doença. Muito bem. Pode fazer. Pode ir, Jana. E como é que é esse processo do transplante? Você já disse, né? Já falou que teve um período de condicionamento, depois faz a quimioterapia. Nesse período, se interna. Aplasia. Isso, Esse período entre hospitalizar para o condicionamento até a saída pode contar em torno de 40 a 45 dias dentro da unidade de transplante, dentro do hospital. Já dentro da unidade. Dentro do hospital, né? Uma vez que sai de alta, então a gente fica vendo esses pacientes a cada 2 vezes por semana e a partir do dia 100 a gente vai espaçando mais, certo. né? Então tudo é feito dentro desses, principalmente os 100 primeiros dias e posteriormente, né, aí começa a espaçar uma vez a cada 3 semanas, uma vez por mês, né? E anos Anos. vendo isso. E após o transplante, dado tudo certo, né? Ele vai para casa, conforme o senhor falou,
E a partir de quando que ele começa a ter uma vida normal, Pois é, né? geralmente depende da presença ou não da doença do enxerto contra hospedeiro, né? Então vamos imaginar que uma criança passou por tudo isso sem praticamente nenhuma complicação importante. A gente começa a vacinar a partir do 3º ou 6 meses após a infusão. Então vacina, né? Porque o paciente perde toda a capacidade Combater, de né? combater as infecções, então eles são revacinados e aí começa a ter uma vida normal, né? Escola, como é criança, então a escola é um problema um pouco, né? De ter muita doença infecciosa, mas geralmente a partir dos 6 meses a gente autoriza voltar para a escola e ter uma vida normal se não tem a doença do enxerto contra hospedeiro. E, Perfeito. e do ponto de vista emocional, é difícil, né? Você tomar a decisão, a família tomar essa decisão para fazer o transplante. O que que você traz de orientação para família avaliar se deve ou não Pois é, fazer? eu acho que na realidade o médico tem, né, a função, né, de colocar todos os problemas possíveis, né, porém sempre otimista, né, porque a gente sabe que é a possibilidade de cura. Então, os pacientes que eu tive de talassemia, de anemia falciforme, que foram transplantados, eles, né, a primeira consulta é sempre muito difícil, porque é tudo isso que eu falei, né? Sim, Então você morre de medo. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Então a gente sempre tem que trazer, né, um otimismo, uma esperança. É claro que o que eu falo, o transplante de medula óssea é uma caixinha de surpresa. Sim. A gente não sabe bem aonde que vai dar. É o risco, né? Então certo. são, né, os pais que querem realmente arriscar, né, e ter uma qualidade de vida no futuro para as crianças, E né? até a própria pessoa que vive com a condição, né? Hoje a juventude está muito esperta, né? Aham. E a gente ouve isso muito, né? De pais que relatam que o filho quer se submeter ao Uhum, transplante, uhum. né? E aí acaba colocando os pais numa condição de decisão, Sem né? dúvida. Sim. E eu acho que isso é muito importante, esse bate-papo nosso, porque ele traz realmente luz a uma coisa que no passado não era tão falada, conforme eu disse no início, né? Era muito temeroso, mas hoje a condição é um pouco melhor, um pouco não, muito melhor, É, É, né? melhor. sem Do dúvida. que no passado. E aí adentrando nesse universo, porque é um universo, né? A próxima pergunta, Dr. Wanderson, nós tivemos lá no ASH, né? Foi maravilhoso. E eu queria que o senhor pudesse comentar para a gente, não só essa questão do transplante, né, de novidades para transplante na talassemia, mas o que, que o senhor viu lá no ASH de terapias curativas além do transplante? Porque hoje a gente sabe que tem CAR-T-cell, né? Ainda acho que não tem casos de talassemia com CAR-T-cell, mas é uma coisa É que a gente inovadora, pode né? pensar, né? Os CRISPR precipitados, né? Não sei se é assim que fala, os CRISPR. CRIPS, CRISPR. CRISPR, É terapia gênica. terapia gênica. E é um universo que o senhor também transita muito, né? E que é um pouco diferente de transplante, né? Eu não sei se o risco é menor, porém o custo às vezes é muito elevado dessas terapias, mas é algo que as pessoas também nos procuram buscando esse tipo de informação. E acho que no Oeste o senhor viu bastante sobre essas questões, né? Essas inovações tecnológicas que a gente tem vivido hoje, né? Principalmente para essas doenças ultra raras como talassemia. Coisas que estão surgindo, né? Até a Tá. questão do luspatercept, enfim. Então, bom. Bom, vamos lá. Eu só queria colocar ainda, né, dentro do transplante de medula óssea, a gente vai voltar nesse assunto, Edu, que essas complicações que eu falei são complicações a curto e um pouco a médio prazo, mas a gente tem que pensar nas complicações do transplante a longo prazo. Quais Certo. são? Infertilidade, tá? Então, Uhum. as crianças que são transplantadas, uma maioria vai ficar infértil, tá? Pode ter problemas de Tem crescimento, percentual disso em de torno aí de infertilidade? 40 até Nossa. 80%, tá? Dependendo da idade, porque aí Sim. vai depender um pouco da idade. Uhum. Você
pode ter problemas de crescimento, né? Por isso que é importante ter um acompanhamento com endocrinologista, toda a parte de crescimento. Você pode ter problemas da tireoide, você pode ter problemas de catarata precoce. Então, né, é só para explicar que isso também pode acontecer com transplante de medula óssea, Sim. tá? Pode acontecer, não quer que seja 100%. É o que eu falo para os pacientes, você tem uma porcentagem, mas em você não quer ter nada, né? Claro. Então é 0% de complicação, Sim. 100% de cura, sempre assim. Isso aí. Bom, então vamos lá nas novas tecnologias, né? E na possibilidade também de outros doadores. Aqui a gente falou dos doadores HLA idênticos, que são doadores da própria família, ou então criados, né, para ser doador sem a doença, que é a seleção in vitro dos embriões, né, que é uma possibilidade. Então, a gente sabe que em torno aí de 25% a gente encontra um doador que seja completamente compatível. Então, a gente vai fazer a busca nos doadores não aparentados, sabendo que no Brasil, e isso é uma coisa importante, os pacientes, tanto com talassemia quanto com hemoglobinopatia, e tem que existir, né, um manifesto de vocês, dos pacientes, de que é possível fazer esse tipo de transplante, identificando-se um doador. Porque mesmo para fazer a inscrição dentro do redome de um paciente com talassemia ou anemia falciforme, não é fácil, né? Então você tem que ter, né, uma judicialização para a inscrição, tá certo? Então isso eu não consigo entender muito bem por quê, mas é importante que tenha-se uma disposição de identificar um doador dentro do redome, né, possível, tá certo? Só para Porque eu... quando a gente faz a inscrição, você tem que colocar o nome da doença. E colocando o nome da doença, às vezes você não consegue O que CID, seja né? aceito, né, o CID, por ser talassemia ou por ser anemia falciforme. Tá. Tá? E isso é dentro do sistema do redome. Isso é dentro do Isso. Sistema Nacional de Transplante, né? Sistema Nacional de Inclusive, eu Transplante. fiz um transplante não aparentado, 10x10, no qual, né, não foi fácil, né, porque a família teve que... Isso há muitos anos atrás, tá? Isso tem aproximadamente mais de 10 anos, né? De uma criança com talassemia que eu fiz um dos primeiros transplantes não aparentados no Brasil, que era completamente compatível e a paciente está completamente curada, vivendo uma Mas vida teve essa normal. luta. Mas teve essa luta antes, né? Judicializou para Para poder conseguir. conseguir um doador, e a gente identificou um doador, né? Então, além disso, existem outros tipos de doadores, e atualmente cada vez mais aparecendo mais dados de doadores haploidênticos, que a gente já sabe que é uma realidade, principalmente para anemia falciforme, e tem aparecido dados também para talassemia, que são dados muito promissores. É claro que a gente ainda tem que ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de cuidado, dividir essa experiência com vários centros para tornar possível o transplante de medula óssea com doadores incompatíveis. Você imagina, o pai pode ser, geralmente a gente prefere o pai, ou um irmão que não seja completamente compatível. Então, isso também é uma possibilidade. As outras possibilidades, aí a gente vai passar para a área tecnológica, né, que são a chamada terapias celulares avançadas, que são as terapias gênicas, né? O que é isso? Bom, o carticel, Edu, está completamente descartado, tá? Por quê? Porque o carticel é para doença oncológica. Ele tem que ter um alvo de câncer, então na talassemia não é isso. O problema da talassemia é um defeito da célula-tronco hematopoética. Isso. Então você tem que Produção atuar dentro da célula-tronco. Isso a gente faz pela terapia gênica, que pode ser o chamado terapia de edição de base, ou CRISPR, ou um vetor viral, no qual você vai inserir dentro das células-tronco Cortar, né? um gene que vai modificar o gene da hemoglobina, e isso a gente tem feito experiências, né? Inclusive na USP, eu tenho um aluno de doutorado fazendo, né? A gente fazendo ainda no laboratório experimentos de terapia gênica para talassemia e também para anemia falciforme, né? Este tipo de tratamento já está autorizado fora do Brasil, né? Sim. Porém, o custo é muitíssimo elevado e mesmo fora do Brasil
não se tem condições de financiar. Só para vocês imaginarem, a terapia gênica fora do Brasil, né, que você manipula as células da medula óssea, custa em torno de 15 milhões de reais o produto, tá? E mesmo assim é um transplante de medula óssea. E Por quê? com os mesmos riscos. Aí não, porque aí é um transplante autólogo, tá? Porque você está modificando as próprias células do paciente. Só que você tem que substituir as Você células tem que doentes fazer por a essas células. químio, você Então tem você tem que fazer o todo esse transplante processo autólogo. Você de... lembra que eu falei lá no início que existe o transplante autólogo? Então a terapia gênica também é um transplante, só que autólogo, não é Certo. alogênico. Então você tira o risco da GVHD, você tira o risco da rejeição, você tira essas complicações da doença do enxerto contra hospedeiro, que Fica um são... pouco mais fácil. Fica mais fácil, mas mesmo assim, né, Tem risco. tem riscos, né, e a gente está vendo que quanto mais longe a gente fica da terapia gênica, a gente começa a ver alguns problemas outros, como doenças da própria célula-tronco, né? Então, dependendo como a gente está modificando geneticamente as células-mãe, isso pode causar no futuro algum outro problema e a gente ainda não tem Ainda não tem uma corte, uma corte, um segmento para ver. importante, né? Então, agora, para fazer isso no Brasil, que a gente quer diminuir custo, para tornar isso acessível, a gente tem que ter investimento dos governos, da sociedade, né? Da Abrasta, né? Para a gente conseguir recursos para a gente fazer os nossos experimentos, né? Antes de ir para a clínica, claro. Tudo isso a nível ainda laboratorial, né? De experimentos, testes de laboratório e também testes em camundongos, né, que a gente Certo. precisa fazer para, eventualmente, daqui a alguns anos, chegar nos adultos. Entendi. Mas no Brasil isso ainda está muito devagar. Tá, existem aproximadamente 3 grupos trabalhando na terapia Entre gênica. público e privado? 3 grupos trabalhando na terapia gênica para anemia falciforme e para talassemia, que é o grupo da USP, né, onde eu sou orientador, do Felipe, o grupo da Fiocruz e da Redidor, do IDOR, que é o Dr. Bruno Solano, e o grupo do Einstein, que é o Dr. Ricardo, né, que também está fazendo os experimentos. Só que a gente ainda está numa fase muito inicial, né, de testes em laboratório. E isso, para chegar na clínica, ainda vai demorar e precisa de muito financiamento. Muita grana. Muito dinheiro. Entendi. E assim, para talassemia hoje, então, o que a gente tem de futuro são essas terapias gênicas, né? E o transplante como alternativa mais barata e às vezes É a alternativa que a gente tem maior experiência, e mais né? acessível E mais também. acessível, claro, né? Então isso está acessível, né? Claro que a gente tem que pensar, por exemplo, uma seleção de embrião in vitro, né, para casais jovens, não é pago pelo SUS, né? É um procedimento caro, mas é uma possibilidade de cura, né, para criança, Não é né? 15 milhões, Não é né? 15 milhões, tá longe disso, E né? quando o senhor fala, né, que é pago pelo SUS, não são todos os transplantes que estão na tabela SUS, né, para talassemia, se não me engano. Sim. Eu acho que é só de aparentado e não aparentado, não tem. Pois é, o não Sim, aparentado é essa questão que eu é falei, o do né? A partir Redome, do né? momento que você não pode se inscrever no Redome para se ter, você Porque não não está na faz. tabela Não está na SUS. tabela SUS. Mas o aparentado, ele pode ser HLA idêntico e pode ser o haploidêntico, né? E, Ele é aparentado. e o senhor acha importante estar inserido isso também na tabela Também, porque SUS? às vezes a gente inclui, né, consegue identificar um doador. Na anemia falciforme, como é muito miscigenado, a possibilidade de se encontrar um doador completamente compatível é abaixo de 6%. Tá? Já na talassemia, que é uma doença mais de caucasianos, do Mediterrâneo, isso a gente ainda não tem pesquisas no Brasil para saber. Isso é inclusive, que a gente pode fazer junto com a Abraça, é uma pesquisa para a gente saber qual a probabilidade de se encontrar um doador, né, dentro do registro brasileiro para um paciente com talassemia. Né? Porque a questão de se encontrar um doador depende da miscigenação dos pacientes. Então, né, você tem genes
né, de raças diferentes e que vai, com certeza, influenciar né? na busca, né, e na probabilidade de se encontrar um doador. Muito bem. Doutor Wanderson, nós estamos caminhando para o final, né? Sim. Eu queria, em nome da Abrasta, enquanto pessoa que convive com a talassemia já há muito tempo, né? Agradecer de coração esse bate-papo elucidador, né, que a gente teve aqui sobre transplante, porque para a gente é muito importante, né? Mesmo a gente não sendo mais elegível para o transplante por conta às vezes da idade, né? Mas eu acho que nós precisamos, como eu falei no início, né, dar luz a essa questão, porque é muito importante que as pessoas se empoderem, né? E ela tenha o poder de decisão, né? Tanto a família como a pessoa que convive. E aí eu queria que o senhor fizesse um comentário final, né, sobre isso, passasse uma mensagem para todas as pessoas que convivem com a talassemia no nosso país, é, nesse sentido, né, de que há essa terapia, e a gente precisa fazer o dever de casa aqui na Brasta, do que a gente precisa para poder avançar, né, um pouco mais nessa terapêutica, que não era falada tanto no passado por N questões, mas que agora nós estamos num outro patamar, né? E a gente precisa acompanhar, enquanto associação de pacientes, essas facilidades e inovações, né? Bom, a mensagem que eu dou, não só para os pacientes, são para os médicos também, né? Sim, Eu exato. acho que é Importante. importante, né, a gente formar, né, informar aos médicos também que cuidam dos pacientes de talassemia que o transplante é uma possibilidade, porque muitas vezes, né, no meu consultório, o paciente, é claro, que já está sendo tratado em outros locais e os pais chegam morrendo de medo, falam assim, a médica falou que eu não posso fazer transplante porque meu filho vai morrer. Quer dizer, é muito difícil a gente ver um médico, né, falando isso sem ter as informações necessárias, junto com a informação que é dada para as famílias. Então, o que eu sugiro é que todos se informem, né, com pessoas especializadas, né, e que realmente busquem, né, a possibilidade de cura para os pacientes, né? Além disso, eu acho importantíssimo, né, as pesquisas que a gente faz de ter um apoio da sociedade, muitas vezes não só do governo, é claro que a gente consegue, né, verbas de pesquisa com o governo, Sim, mas também Uhum. as pessoas que possam doar, né, exato. possam doar de qualquer forma ou qualquer quantidade para a gente fazer, né, as pesquisas ou para a gente poder facilitar o acesso de medicamentos para os pacientes, né? Então, mais uma vez, né, a gente está celebrando no Hospital das Clínicas 1000 transplantes, com a Muito Parabéns. ajuda, bom. né, da Crefisa, né? Então, o pessoal adora Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Pode adorar, eu acho maravilhoso, mas pode doar também, né, para as causas como o transplante de medula óssea no SUS, né, que eu faço medicina privada, mas é claro que o SUS precisa muito, né, dessas doações. Exato. Então é isso, né? Eu queria de novo agradecer por esse momento especial que a gente estava esperando há muito tempo, né? A disponibilidade do senhor de estar Sim. aqui com a gente para poder falar desse tema sensível, mas necessário, né? E para você que nos assiste aí de casa, esse convite que o Dr. Wanderson faz é muito importante, né? De que as grandes empresas invistam, né, um pouco do seu dinheiro na questão da saúde e de temas sensíveis, né? Porque a talassemia ou outra doença não escolhe, né, quem vai ter e quem não vai ter. Então é preciso que a gente, enquanto sociedade civil organizada, né, enquanto país, possa também valorizar, né, a nossa ciência, os nossos profissionais. Dr. Wanderson, mais do que eu, sabe falar disso, que a gente vive num país que ainda temos dificuldades e barreiras muito grandes, né, para poder sanar nessa seara, né, do investimento em saúde. E a Abrasta está aqui exatamente também para poder contribuir com isso, né, ajudar nesses trâmites de negociação com o governo, do que a gente pode fazer para melhorar a condição
de vida de pessoas que, como eu, a Janaína, convive, né, com a talassemia, que é uma doença muito grave, mas que nós conseguimos sobreviver, né? Mas não só sobreviver por sobreviver, mas sobreviver com qualidade de vida. Então esse é o papel da Abrasta. Mais uma vez, Dr. Wanderson, muito obrigado, né, pelo carinho de sempre, pela participação. E a gente segue aqui firme. Como se chamava aquele homem? E eu queria que a Janaína pudesse também fazer o seu comentário final. Sim, doutor, muito obrigada pela participação. Foi ótimo, foi super informativo. Acho que foi incrível tudo que você trouxe para gente e para outras pessoas que ouvem o nosso podcast. Então, só tenho a agradecer. E vamos encerrar, então? Vamos encerrar. Então, gente, quem gostou, curte, comenta, compartilha, manda para as pessoas, para todos os seus parentes, manda para todo mundo. Curta o nosso canal no YouTube, a nossa página no Instagram. E se você quer saber mais sobre a Abrasta, entre abrasta.org.br e aproveita e faz uma doação lá, hein? Tchau! Muito bem, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.